Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, em agradecimento, Senhor, por este momento, pela oportunidade de fazermos aqui uma leitura da Palavra de Deus em verdade, em Espírito, do qual somos seres espirituais. Existe na interpretação bíblica homens naturais, homens espirituais. Então, na palavra de Deus, que é inspirada por Deus, ter o discernimento da palavra de Deus, no entendimento em espírito. Então, os homens espirituais que receberam a iluminação da palavra de Deus no Evangelho têm discernimentos espirituais. Por isso, esse cuidado de entendermos que na palavra de Deus há unção espiritual, que possamos compreender o que está escrito de forma literal, o sentido da palavra em espírito, de modo que, pela leitura, a se perceber o que Deus nos está ensinando. Porque a palavra de Deus nos ensina, transforma, regenera. Assim também no entendimento em que a palavra de Deus possa trazer para a gente. E no terceiro ponto, o que podemos fazer de forma que sejamos aperfeiçoados na palavra de Deus, para fazermos boas obras. Quais são os propósitos de Deus? Quais foram as promessas de Deus? No tema de hoje, é sobre a fidelidade. A gente vê muito pessoas, irmãos, dizendo que Deus é fiel, inclusive em algumas ilustrações, adesivos em carro, em roupas, que Deus é fiel. Fidelidade é uma constante dos compromissos assumidos com os outros, com algo, com alguém, zelo, é lealdade. Deus não é fiel a ninguém. É o tema de hoje. Ele não é fiel a ninguém. Vamos aqui às referências e alguns comentários e um passeio. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não pode se negar. A fidelidade com ele, o compromisso que ele teve com suas promessas, com suas palavras, que foram todas cumpridas. Ele é fiel a ele mesmo, em suas promessas, com a sua palavra, com o seu conselho. Veja, não pode negar-se a si mesmo. Vamos aqui para Números, já começando um passeiozinho. Números, passeio que corresponde ao que acabamos de ler. Números,
no capítulo 23, versículo 19. No capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ele não mente. Ele não é Deus para se arrepender. Aí veja o compromisso assumido, a lealdade com Ele. Nós é que devemos ser fiel a Ele, na fé. Nessa promessa que devemos ter, aí a nossa fidelidade, de sermos fiéis na fé. Não deixarmos ser enganados por doutrinas de homens. O zelo na palavra de Deus, de procurar sempre intensificar o seu conhecimento através da leitura, ou através até de estudos bíblicos com os irmãos, congregando, para que possa fazer uma leitura e ter o discernimento espiritual e não na letra. Como está escrito, que é o que fazem líderes religiosos, o que está escrito. Não, é o que está escrito aqui. Vamos ler versículo tal, na letra. E com isso, perecem. Vamos aqui para Salmos. Salmo 31, capítulo 31, versículo 19. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Para os que temem aqui é respeito, não é temor. Então já nas igrejas, eles colocam o medo, a culpa, para que você possa receber bênçãos de forma meritória. Faça para receber. Não é assim. Primeiro a fé, depois as obras. O sistema exatamente coloca as obras meritórias. Requer um Deus fiel acima daquilo que praticam obras mortas. Vamos para Isaías. Uma referência aqui de Isaías, no capítulo 46. 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então aqui está o compromisso. O compromisso assumido. As minhas promessas, as minhas palavras estão de pé e eu vou cumpri-las. E cumpriu na cruz. A última frase de Jesus Cristo
Pai, tetelestai, Pai, está consumado. Inclinou a cabeça e seu espírito. Não tem mais o que fazer, irmão. Aos homens não há mais nada a fazer, porque ele fez. Passou disto, religião. Farei a minha vontade. Ele não é emocional. Se fosse, aconteceria os acidentes aéreos, terrestres, mortes. Ele não quebra princípios estabelecidos nele para ser fiel aos caprichos humanos. Ele não vai trocar, quebrar os seus princípios divinos, soberano, para os caprichos humanos. Não é, não vai. Isaías. Vamos voltar aqui para Isaías. No passeio. Isaías, no capítulo 42. 42. Os mosquitos estão perturbando aqui, mas não vai me atrapalhar, não. 42, tá? 42, versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Então vim anunciando. Era anunciado as suas promessas que foram cumpridas, todas. Farei ouvir. E a revelação foi dada aos apóstolos, em que Jesus agradeceu. E posteriormente, depois da cruz, veio a revelação da palavra de Deus no Evangelho. Vamos, Isaías, no capítulo 65, o passeio, né? Versículo 17. Pois, eis que crio novos céus e nova terra. Aqui no que se refere novos céus e nova terra, é um novo estado de vida. Livres, novas criaturas, depois da cruz. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória deles. Portanto, o que passou, a antiga aliança, por isso que se tem a nova. Se tem uma nova, é porque a velha caducou. Não serão lembrados. Importante essa passagem, porque muitos ficam ainda na antiga aliança, voltaram para o jugo da escravidão de novo. Receber a graça da libertação da lei. Quando Cristo ressuscitou, nos deu liberdade, livres para adorá-lo, um Deus vivo, nova criatura, irmão. Por que permanecer na antiga aliança, com ordenanças, submetidos a sacrifícios, penitências, que não traz a salvação? A lei não trouxe a salvação. Vamos para Atos. Atos dos Apóstolos. No capítulo 5. Capítulo 5, versículo 38, 39. Vamos ver aqui. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá.
conselhos de homens perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Então nós temos aí essas doutrinas da antiga aliança, estão decaídos da graça de Cristo e ficam lutando, desagradando a Deus, lutando contra Deus, nos conselhos dos homens. Mas temos que entender que hoje é muito seletivo pessoas que realmente são ungidas e são usadas. Temos pessoas, irmãos ungidos. Hebreus. Vamos entender também e que existem falsos mestres, falsos profetas, porque não existe hoje, só temos um profeta, um mestre, um sumo sacerdote único, Jesus Cristo, do qual devemos obedecê-lo e aprender com ele. Hebreus, no capítulo 6, versículo 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Olha a palavra, imutabilidade. Imutável, não se pode mudar do seu propósito, se interpôs com juramento. Versículo 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis. O que foram essas coisas imutáveis? A promessa e o juramento. Aqui no versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Versículo 14, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, das coisas imutáveis, nós temos a promessa e o juramento feito a Abraão. Portanto, todas as promessas foram cumpridas na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoa, que nos protejam e que possamos entender que da palavra de Deus transforma, regenera, resgata. Amém? Que Deus abençoe a todos.